Boa noite. Estamos de volta aqui no Band Notícias. Essa semana é uma semana muito especial, pois estamos recebendo os candidatos à Prefeitura de Campos nas eleições de 2024 que se aproximam. Durante toda essa semana, eles estão aqui colocando os programas de governo para que você, nosso ouvinte, fique bem informado e faça a melhor escolha. Nosso convidado de hoje é o candidato do PT, professor Jefferson. Comigo aqui está a Leandra Alves, jornalista Leandra Alves. Boa noite. Boa noite, Alfredo. Boa noite, candidato. Prazer, Alfredo, mais uma vez, né? Terceiro dia de entrevistas com os candidatos. Prazer maior ainda sempre contar com a sua audiência. São mais de 100 mil ouvintes diários, sempre ligadinho com a gente, sintonizado em 96.1 e conectados com a gente também por meio do nosso aplicativo, que também é um sucesso, né, Alfredo? Digital. São mais de 68 mil downloads, segundo dados de Google Play e Apple Store, e a Band só cresce, né, Alfredo? Verdade, Leandra. Bom, e por isso nosso compromisso é muito maior ainda. E hoje, como já disse, o professor Jefferson, candidato do PT, está conosco. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse à nossa audiência. Olha, Alfredo, Leandra, é um prazer estar aqui. Quero parabenizar a Band por estar abrindo esse espaço de debate. É muito importante que o eleitor nos conheça, conheça a nossa trajetória, os nossos projetos, para que ele possa, no dia 6 de outubro, tomar a decisão melhor. Eu sou professor titular do Instituto Federal Fluminense, escola que eu estudei, fiz o curso técnico na área de mecânica. A minha formação inicial foi no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, minha formação salesiana. Depois eu fui para o Rio de Janeiro fazer a minha engenharia de computação, me formei na UERJ, mestrado e doutorado na UFRJ, na área de engenharia de computação, a área que eu leciono. E há 30 anos eu sou servidor público federal do Instituto Federal, e desses 30 anos, 24 anos na gestão pública. Então eu ocupei todos os cargos possíveis como gestor, desde coordenador até reitor, nesses últimos 14 anos, como reitor e como diretor-geral. Uma instituição que eu participei das transformações desde escola técnica como gestor, para a Cefet, para Instituto Federal. Éramos 2 unidades, hoje nós somos 15 unidades, contando com o polo de inovação, a reitoria, o centro de referência, uma potência, 20 mil estudantes, 1.700 servidores públicos, mais 500 colegas terceirizados. É a maior instituição de educação federal no interior do estado do Rio, de educação no interior do estado do Rio de Janeiro, com um orçamento de mais de 600 milhões de reais, aproximadamente 600 milhões, maior que a maior parte das prefeituras do interior do estado do Rio de Janeiro. Então isso foi um aprendizado muito grande que eu tive nessa experiência como gestor, e como eu participei da transformação dessa escola, agora eu quero participar da transformação da minha cidade. Cidade que eu nasci, a cidade que eu crio as minhas filhas, né? Elas cresceram aqui, eu quero que elas tenham as oportunidades aqui, mas não só elas. Eu quero que os campistas sintam orgulho e encontrem aqui o seu espaço de moradia, de lazer, de futuro, de trabalho. É isso que a gente quer, e por isso eu me coloco nesse processo, para construir uma cidade que seja inovadora, uma cidade que seja sustentável, mas uma cidade que seja acolhedora, onde todos caibam dentro dessa cidade. Esse é o projeto que nós nos colocamos, é para isso que eu me coloquei, com um conjunto hoje de candidatos a vereador que nos encantam pela qualidade. Fizemos 13 encontros para debater os temas que alguns deles nós vamos discutir aqui. Então nós mastigamos, conversamos, porque é com diálogo, é com a sociedade que a gente vai encontrar o nosso caminho de futuro e de desenvolvimento. A gente precisa ser feliz de novo. Candidato, a gente começa a falar dos temas.
E um dos temas mais caros aos campistas é a questão do transporte. E há muito tempo, né, a gente percebe que há uma insatisfação com relação à questão de transporte na cidade, que não é apenas uma questão de ônibus, enfim, é maior. Mas eu gostaria de saber das suas propostas para o transporte. Olha, eu acho que nós devemos estar no pior momento do transporte público nos últimos 30 anos. É uma verdadeira covardia com o trabalhador, com o estudante. Hoje tem estudantes em algumas regiões da nossa cidade que nem se candidatam ao Instituto Federal, por exemplo, porque não vão ter transporte, ou se tiver transporte é caríssimo para o cotidiano, porque nós focamos nos filhos e nas filhas dos trabalhadores. Então, hoje nós vivemos o pior momento, na minha perspectiva, e nós vamos intervir no transporte público, municipalizando esse transporte, criando a empresa pública de transporte de Campos. Nós já tivemos aqui a CTC, muitos lembram, porque aí nós vamos ter o controle sobre as linhas, sobre os horários, quem define é o governo, e nós vamos começar o processo de um programa chamado Vai de Graça, que é um programa de tarifa zero. 116 municípios no Brasil, hoje, têm tarifa zero. A nossa referência é Maricá, uma das melhores referências do Brasil na questão deste modelo de transporte público. E isso nós vamos democratizar as oportunidades, acesso ao trabalho, acesso à educação, acesso ao lazer e transporte público. Desde 2015, Alfredo e Liandra, virou direito social, foi mudado a Constituição brasileira no seu artigo 6º, e o transporte público, assim como a educação não é pública, a saúde não é pública, em Campos também o transporte será público, será gratuito, porque esse vai ser o maior nosso investimento na economia. Nós vamos dinamizar a economia, fazendo as pessoas circularem, tendo direito aos benefícios da cidade. Então é nesse sentido que nós vamos criar o Vai de Graça, tarifa zero para o transporte público, de qualidade, municipalizado. Candidato, como o senhor mesmo citou, né, no seu plano de governo, o senhor cita a criação da empresa pública de transportes, a EPT, né, aqui em Campos, e também a implementação da tarifa zero. Qual que vai ser o impacto financeiro dessa municipalização, né, aqui para Campos, para o orçamento do município? E também é possível implementar esses projetos sem comprometer o equilíbrio das contas públicas? Olha, eu quero garantir que o orçamento é prioridade. Você pode asfaltar o asfalto no centro da cidade ou fazer casas populares. A opção desse governo foi fazer asfalto, sobre asfalto. Não fez uma casa popular. E para mim, moradia vem em primeiro lugar. São 15 mil pessoas sem habitação. Hoje, Maricá gasta, por exemplo, 150 milhões de reais no seu transporte público, com 134 ônibus. Campos hoje tem aproximadamente 180. Nos nossos cálculos, isso deve estar na ordem hoje em Campos, na faixa de uns 250 milhões de reais. A prefeitura já subsidia parte disso, então o impacto não chegaria a este valor, mas isso não começa neste valor. Mas eu quero dar um dado para vocês. Em 2021, houve um excedente, sobrou do orçamento público 500 milhões de reais. Só pegar o relatório do TCE. Em 2022, sobraram 600 milhões. Eu estou falando aqui de algo em torno de 250 milhões, mas não começa neste valor. E nós temos o presidente Lula, pelo PAC Transporte, já foi passado, vão ser passados 540 milhões de reais para compra de ônibus, que vai ser de responsabilidade do município. E nós vamos municipalizar para gestar esse espaço e para ter o controle, porque Campos não tem ônibus, os que têm de baixíssima qualidade, a maior parte dos bairros mais distantes distritos são vans, superlotadas, com problemas seríssimos, os ônibus de baixa qualidade. Se você quer um horário, você não sabe o horário que esses ônibus passam, então é preciso, estou falando, tem que fazer uma revolução. Então, eu tenho absoluta certeza que o caminho nosso é o Vai de Graça, é o tarifa zero, como muitas. São João da Barra, por exemplo, lógico, numa extensão muito menor,
Mas nós temos municípios de 350 na região centro-oeste, 350 mil habitantes, que possuem tarifa zero e funciona, e nós vamos fazer um fundo do transporte público e vamos conseguir implementar isso com o orçamento próprio. E também você pode ter outros orçamentos. Por exemplo, você pode ter propagandas nos ônibus, e isso ajuda no orçamento. Você pode ter emendas parlamentares que podem ajudar no transporte público. O nosso município hoje tem condição de tê-lo, mas você também pode ter recursos extra-orçamentários para ser colocado nesse fundo do transporte para financiar esse transporte. E eu não tenho dúvida que o governo Lula também hoje está pensando num grande projeto para o Brasil na área de transporte público de mobilidade. Então, nós temos que ter a clareza para onde nós vamos seguir e tenho certeza que as soluções nós vamos encontrar ao longo desta construção. Mas o tarifa zero será implantado em Campos. Agora, candidato, o senhor fala, né, da empresa pública, o que fica claro que vai romper com esse modelo que aí está, né, com as empresas que estão aí servindo a população. Como se dará isso? Na prática, me preocupa, né, esse rompimento, essa mudança. O senhor diz que ela não será feita de imediato, mas ela vai acontecer e vai criar atrito ao longo do caminho. E podemos ter problemas como falta de ônibus em algumas localidades por conta dos próprios empresários retirarem. Olha, a concessão pública, todo contrato que você faz com as empresas, elas têm cláusulas, inclusive de penalidade, quando você não cumpre o contrato. Eu não tenho dúvida que a maior parte das concessões já romperam esse contrato. Primeiro que não colocaram os ônibus suficientes. Acho que o que está válido hoje é de um processo antigo, que era para ter 300 ônibus. Não tem ônibus suficiente, não cumpre os horários, não tem qualidade. Portanto, se a gente analisar essas concessões, com certeza, muitas delas infringiram várias das suas cláusulas. Então, Maricá foi assim. Maricá começou com 14 ônibus. Quando as concessões foram terminando a sua vigência, ou por infrações, você vai substituindo. Você não tem, existe o respeito jurídico. As empresas que aí estão, elas também são entes jurídicos e têm seus direitos. Mas nós vamos analisar os contratos, e os contratos que forem acabando, as concessões não serão renovadas, e aí cada vez são incorporadas pelo poder público. Aquilo que estiver sendo cumprido, se mantém, no final da vigência, você retira. Aqueles que estiverem comprometidos por cláusulas que não foram cumpridas, eu tenho certeza que algumas delas não foram, eu tenho certeza absoluta que essas nós vamos, de maneira legal, respeitando o espaço e os direitos de todos, nós vamos conseguir avançar nisso. Então, acho que esse não é o maior problema. Ainda sobre o transporte público, professor Jefferson, né? O senhor propõe a integração do transporte alternativo ao sistema municipalizado da empresa pública, né, de transportes com uma cota mensal em moeda social, que a gente vai falar mais para frente, né? Isso. E quais critérios serão, né, usados para definir a cota de cada veículo que será distribuído, né? E como será a adesão dos operadores desses transportes, né, alternativos a essa nova estrutura? Na verdade, a cota não é das vans. No caso, eu estou citando a referência Maricá. Você tem a convivência Sim. dos ônibus e das vans, mas vans de qualidade. Os ônibus com Wi-Fi, com ar refrigerado, conservados. Eu andei nesses ônibus. Inclusive, lá tem o modal bicicleta, que também pode ser alugado. Então, o que você faz? Aquelas pessoas que precisam, naquela linha que ela vai fazer, e é ocupada por uma van, a pessoa, o trabalhador, o estudante, ele recebe um cartão com 60 passagens em moeda social. A moeda social, ela equivale ao real, mas ela tem a vantagem para a cidade que ela só pode ser gasta no comércio local. É uma forma da gente traduzir o dinheiro dos royalties, do orçamento público, e traduzir isso em riqueza e distribuir para a população, para o comércio local. Porque hoje o comércio de Campos, a gente vai no centro da cidade, a cada dia você recebe a notícia de mais uma loja que se fecha, dentre tantas outras. Então nós temos que ativar, a moeda social vai ajudar isso, a gente a
a moeda social com transporte público gratuito, nós vamos ter uma dinamização da economia da cidade. Porque a economia da cidade está na UTI. Nós temos que dar um choque de adrenalina nesse coração da economia para ver se ela viva. Enquanto nós temos royalties. Porque nós estamos no final. Campos desperdiçou as oportunidades de ouro que teve. Mais de 80% do ciclo produtivo do petróleo já passou. Eu brinco, se o ciclo do petróleo fosse um dia, o meio-dia sol a pino já passou. Hoje quem está sol a pino é Niterói, Maricá. Nós estamos no entardecer. Deve ser 4 ou 5 horas da tarde do dia. O anoitecer está na frente. Nós temos ainda uma parcela. Nós temos que pegar essa última parcela. Por isso que é urgente fazer essas mudanças. Campos não sabe o que fazer depois dos royalties. O nosso futuro não os royalties. O problema é que nós não... Desculpa, o nosso futuro não é o petróleo. O problema é que nós não temos outros vetores econômicos para substituir. Nós vimos o que essa cidade, com royalties baixos, que foi o segundo da metade do governo da Rosinha, aquele escândalo, teve chequinho, gastou-se uma das maiores irresponsabilidades sociais, arrecadou 1,7 bi e gastou 2,9 bi, pegou 1,2 bi de empréstimos de futuro e da poupança do servidor público. Então, depois do governo Rafael, nós vimos o que é esta cidade sem royalties ou com pouco royalties. Gente, isso está aqui na frente. O problema é, o que faremos com o que nós temos ainda? Campos, infelizmente, desperdiçou. Foram quase 35 bilhões de reais em royalties e participações especiais. E o que nós temos hoje? Uma saúde muito ruim. Um transporte covarde. Educação com os piores indicadores do Norte Fluminense. Entre os piores. Geração de emprego e renda? Não tem. O que será de nós? Eu acho, mas nós temos potências. Nós temos potências, nós temos universidades, nós temos uma extensão territorial agricultável enorme, nós somos entroncados aqui por 2 grandes BR, próximo a 2 grandes capitais. Campos tem potências e nós podemos fazer a mudança. Bom, o senhor colocou aí claramente que o desafio é desenvolvimento, né, e, claro, evidente, né, estamos atrasados com relação a isso. Né? Existem várias vertentes na cidade para a gente alavancar o desenvolvimento e diminuir essa dependência, que vai diminuir naturalmente, porque os royalties já estão demonstrando isso. Então, nesse tema desenvolvimento, mais especificamente, né, como corrigir esse rumo da história, como colocar Campos no trilho, o que o senhor pretende fazer para a atração de empresas e, enfim, a gente ter desenvolvimento? Primeiro eu quero dizer que é equivocado o discurso oficial que Campos hoje está menos dependente dos royalties. Não é verdade isso, é porque diminuiu os royalties desde 2021 para cá, tinham caído, depois ele subiu com a invasão da Ucrânia, o dólar subiu, o petróleo subiu. Então, nós hoje temos menos orçamento, o royalties está terminando, não é porque nós temos uma pujança econômica que por isso os royalties impactam menos no orçamento, é porque nós temos menos royalties, está diminuindo. Então, infelizmente, não é pela pujança econômica ou pelo crescimento econômico. Isso não aconteceu. Eu quero dizer que nós temos hoje e temos que olhar para o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento das potências e das vocações que nós temos. Aproveitando o grande momento que o Brasil está vivendo com o novo governo do presidente Lula, com o PAC para o desenvolvimento em algumas áreas. E eu vou citar algumas delas. Nós podemos nos tornar líderes na produção de alimentos. É uma vergonha, Campos, você vai na feirinha da roça e quando você vai lá comprar um produto achando que é produzido em Campos, vem de Friburgo, vem do Espírito Santo, da região serrana, vem do Espírito Santo, vem de São Francisco, poucos são produções daqui. E com beneficiamento por meio de uma agroindustrialização. Então, esse é um grande vetor econômico. A agricultura é uma grande potência. Somado a isso, há uma grande potência que nós temos, que é a UENF, e você fazer um grande ciclo de desenvolvimento da bioeconomia. Isso está lá no PAC. Vão ter recursos para isso. Nós podemos fazer um grande projeto na transição energética. O petróleo, daqui a alguns anos, será impossível usar o petróleo como nós usamos hoje, pelo aquecimento global,
ou por todas as questões que estão se colocadas pelas mudanças climáticas. Então a transição energética é uma outra vertente. Campos tem área para você gerar biomassa, você tem regimes de vento para produção de eólica, e você tem inteligência das universidades, do Instituto Federal, para você partir para o hidrogênio verde e todo o ecossistema e gerar uma nova economia de empresas de inteligência aplicada na transição energética. Outra vertente que você pode trabalhar é a transição digital. Também com as universidades que nós temos, com a juventude, a gente pode fazer um grande ciclo da transição digital. O outro, como eu falei, da bioeconomia. Mas tem uma área, Alfredo, que a gente pode criar, que é uma área, um novo ciclo na industrialização, na área de saúde, fármacos. Nós hoje temos, citamos de novo a UENF, na área de biologia, nós temos o IFE com curso superior na área de enfermagem, que foi criado quando nós fomos reitor, primeiro curso superior na área de saúde, aqui de Campos, gratuito, público, e nós vamos implantar aqui, com a ajuda do governo federal, de Universidade Federal, o primeiro curso de medicina federal, para dar oportunidade a essa garotada que deseja, mas não tem 12 mil para pagar uma faculdade de medicina. Com esse ecossistema, com os hospitais que nós temos hoje, nós temos um projeto de tentar articular com o governo federal também um hospital oncológico, com um centro de imagens. Hoje, para fazer um exame em Campos, na área de imagem, você leva 2 anos, em média. Problemas gravíssimos. Então, você pode criar uma nova indústria com a tradição da saúde que nós já temos. Nós temos aqui faculdade de medicina, nós temos a área de saúde, com essas novas faculdades federais, nós vamos poder gerar conhecimento nessa área e gerar, por exemplo, a produção de fármacos. Nós vimos a produção de vacina. Hoje a Índia se desenvolveu enormemente na área de fármacos, na área de vacinas, e nós podemos fazer isso. Nós temos o curso de Química no Instituto Federal, que muitos dos nossos alunos vão para a indústria de fármacos, mas é no Rio de Janeiro. Nós podemos também fazer isso aqui. Nós temos que buscar caminhos endógenos de potências que nós temos, mas também pensar novas possibilidades. Eu não tenho dúvida de que nós temos muitas possibilidades e uma das maiores riquezas é esse grande parque de universidades, de instituições federais de educação profissional e tecnológica, que é o IFE, por exemplo, mas tem o Senai, tem o Senac e tantas outras instituições formando mão de obra, formando inteligência, formando recursos humanos, para a gente gerar um novo horizonte de possibilidades aqui, dar oportunidade para as pessoas. Sim. Candidato, ainda falando sobre desenvolvimento econômico, o senhor citou na sua fala a dependência de Campos dos royalties. E no seu plano de governo, o senhor fala da criação de um fundo soberano financiado por esses mesmos royalties, né, para acelerar o crescimento econômico. Como que o senhor pretende conciliar essa dependência inicial dos royalties para financiar, né, esse fundo soberano e, ao mesmo tempo, reduzir essa dependência dos royalties a longo prazo? Primeiro dizer, Leandra, que é uma vergonha Campos ter recebido 35 bilhões de reais em royalties e não guardou um centavo para o futuro. Então, o Fundo Soberano, a maior parte das cidades no Brasil e no mundo que tem juízo e responsabilidade, tem o Fundo Soberano. Só para dar uma ideia para vocês, a Noruega tem o Fundo Soberano hoje de mais de 1 trilhão de euros. Se os noruegueses quiserem parar de trabalhar, eles vão viver 100 a 200 anos sem precisar trabalhar e se preocupar, porque eles guardaram para o futuro. Campos não guardou nada. Nós temos hoje um poder público, uma prefeitura, que não se planeja para o futuro. Pergunte lá a eles o que eles serão, o que eles pensam de Campos para 2035. Você vai no Porto do Açu, eles já sabem que vão ser em 2050. A agenda da ONU, por exemplo, mundial, era 2030, mas já está gerando de 2050. Qualquer administração séria, ela tem um planejamento estratégico. Só que esse planejamento estratégico, esse plano, nós temos que montar um conselho, e vamos montar, um conselho de desenvolvimento do nosso município, com representações dos empresários, dos representantes sindicais, dos movimentos sociais, daqueles que são impactados pela cidade. Esse conselho,
ele junto com o poder público, nós vamos gerar um plano de desenvolvimento. E esse plano de desenvolvimento, ele será implementado com este fundo soberano. Então nós pegamos uma parcela dos royalties, qualquer pessoa ajuizada faz isso, se ela sabe que ela tem um recurso que é provisório, não é para sempre, você guarda, porque o futuro vai ser mais difícil sem esse dinheiro. Então você guarda uma parcela dos royalties. Só que este fundo, ele serve para uma poupança de futuro, mas também para projetos de desenvolvimento. Vai incorporar o Fundecam. O Fundecam, ele vai estar incorporado dentro deste fundo, porque este será o fundo de financiamento do nosso presente, pensando no futuro, e uma poupança para o futuro. E também em momentos, por exemplo, quando houve a pandemia, qual planejamento de qualquer coisa imaginava que nós íamos ficar 2 anos quase confinados? Então, este fundo também, ele socorreria programas de proteção do trabalhador, programas de proteção do empresário, porque a gente quer uma economia que seja boa para todos. Não tem trabalho, você tem que ter empreendimentos, você tem que ter trabalho, a economia solidária, tem várias possibilidades. Esse fundo é a nossa garantia de investir no presente, mas também poupar para o futuro. Não tem outro caminho e nós vamos implementar o Fundo Soberano. Candidato, a gente tem um tempo determinado, então eu pediria que o senhor fosse mais sucinto, porque são temas que consideramos importantes discutir com o senhor. Pedir isso a um ex-reitor e um professor é um tema desafiador. É verdade, né? Mas o desafio farei. Está lançado. Vamos falar de saneamento? A gente sabe que o município, né, é enorme, né, e é o maior município do estado do Rio de Janeiro. E a gente percebe que parte da cidade, né, tem ali um olhar muito cuidadoso do poder público nesse tema do saneamento. E uma outra parte, nem tanto assim. O senhor tem falado dessa questão da distribuição, de se ter equilíbrio nessa distribuição, de abranger e atender a todos. Essa pauta do saneamento, como vai ser tratada? E aí a gente coloca as concessionárias dentro desse tema. Olha, um município com, a gente fala, né, é uma prefeitura rica e uma população empobrecida, né? São 150 pessoas abaixo da linha da pobreza. E você hoje assistir, e eu vou falar, e vou repetir, asfaltando o asfalto, várias comunidades estão com esgoto a céu aberto. E hoje nós temos uma cidade acuada. Se você quiser filmar isso numa comunidade, os líderes comunitários, já aconteceu isso com a gente em 2. Pede, pelo amor de Deus, não filma não, porque vai ter problema a gente com a prefeitura. Nós temos uma cidade acuada, com medo de mostrar suas mazelas. É vergonhoso a gente ter hoje esgoto a céu aberto com tantos recursos públicos. Dizem que não dá voto você fazer obra dentro da terra, né? Infelizmente, nós temos a fanfarronice. Passar no Instagram para mostrar que está tudo um espetáculo. A vida das pessoas está muito ruim, está muito difícil. Tem várias comunidades, seja o problema de habitação, não fez uma casa popular, problema seríssimo de habitação e de esgoto a céu aberto. E tem também, mas isso a gente tem que lidar com cuidado para checar, também denúncias de que o tratamento de esgoto deste município está muito aquém do que se deve fazer, inclusive jogando in natura o esgoto que deveria ser tratado. Então, nós vamos sim enfrentar isso e priorizar, porque quando você faz saneamento, você desafoga a saúde. Boa parte das doenças hoje são resultantes de problemas de saneamento. Eu fui em Travessão, encontrei. Aqui aqui na região mais metropolitana, alguns bairros, bairro da Aldeia, tem problemas dessa natureza. Aqui muito próximo. Então, tratar o saneamento é investir na nova geração. O governo que só pensa na próxima eleição não tem compromisso com isso. Quer passar um batonzinho na cidade, quer dar uma maquiada na cidade para dizer que ela está bonita.
Nós temos que tratar os verdadeiros problemas dessa cidade. E nós vamos fazer isso, porque o nosso compromisso é com o futuro das pessoas. Eu não estou preocupado com a próxima eleição. Eu estou preocupado em mudar a vida das pessoas e cuidar das pessoas. Agora, candidato, eu vou mudar de tema para a educação, porque o nosso tempo está um tanto quanto apertado. A gente tem educação e saúde ainda. No plano de governo do senhor, o senhor fala na expansão do programa de escola em tempo integral. Atualmente, em Campos, a gente tem 12 unidades de escola em tempo integral, com cerca de quase 2.000 alunos sendo atendidos. São 1.956. Como que o senhor planeja assegurar que essas novas iniciativas, né, que o senhor propõe no seu plano de governo, quando o assunto é educação, tragam benefícios reais, né, para os alunos, para a população como um todo, e também benefícios adicionais, além dos serviços que já são oferecidos? Olha, Leandro, eu quero dizer para você que escola de tempo integral aqui em Campos, talvez só o Instituto Federal Fluminense tenha. De verdade. Onde o aluno entra às 7 horas da manhã, vai sair 5 horas da tarde, tem os lanches, tem o almoço, tem atividades ao longo desse dia, esporte, cultura, pesquisa, extensão. O que está acontecendo é um projeto do governo federal, não é a escola integral que nós estamos falando. Escola em tempo integral é o aluno estar na escola, fazendo as suas disciplinas, com atividades complementares, com atividades culturais, esportivas, apoio à aprendizagem desse estudante. Não é isso que está acontecendo. O que tem são alguns projetos e coloca-se isso num grande projeto falando que é a escola em tempo integral. Eu estou falando isso a partir, inclusive, dos testemunhos de muitos professores. Então, isso é algo que é muito mais para constar do que, de fato, ser uma coisa transformadora. Nós vamos implantar um sistema, porque investir na educação é a garantia da equidade social. Porque uma escola pública que não tem qualidade, ou tem muitas fragilidades da aprendizagem, ela reproduz a injustiça social. Então, a escola em tempo integral é aquela que vai mudar a lógica, mas como é feito lá no nosso instituto, né, onde é de fato uma escola de tempo integral. Mas tem que ter estrutura, tem que ter um plano de carreira para o professor adequado a esse projeto, profissionais de educação para dar conta desse espaço. Então, nós temos que ter concurso público. Hoje nós precarizamos a relação de trabalho também na escola, como vários lugares. Hoje nós temos professores em contrato de RPA. Isso não é a terceirização, não. Isso é a quarteirização, mas sem nenhum direito trabalhista. Isso é precarização. Então nós temos que fazer uma revolução na educação. Então, escola de tempo integral é meta. Você consegue isso no primeiro dia? Não. Hoje, por exemplo, as creches, elas passaram para atender mais pessoas, mais crianças. Ela hoje foi dividido em tempo parcial. Como que uma mãe, ela mantém o seu trabalho com o filho em tempo parcial? Só quem tem uma família, muitas vezes você não tem um pai ou uma mãe que pode dar esse apoio. Quais são as famílias dos trabalhadores e das trabalhadoras, muitas vezes chefiadas só pela mulher, que tem que fazer um trabalho, tem 2 trabalhos, não tem tempo para estar em casa, e ela tem um filho, quando vai colocar na creche, é em meio expediente. Isso é uma covardia. O que nós temos hoje aqui em Campos é uma covardia. A creche tem que ser em tempo integral, a escola tem que ser em tempo integral. Então nós vamos aproveitar, sim, os investimentos do governo federal, mas vamos fazer um projeto de tempo integral que seja verdadeiro, com carreira para os professores, com infraestrutura. Tem que construir escola. A gente não constrói escola aqui, a gente não constrói creche. É impressionante, o governo do presidente Lula, por exemplo, foi o que mais fez universidades. Nós éramos 140 escolas no Brasil, hoje nós vamos para quase 800. O governo do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras faz escola, porque a educação é importante, faz universidade. É isso que eu vou fazer aqui. Candidato, há um tempo atrás, não muito, a gente recebeu a nota do IDEB. Houve uma grande discussão sobre essa nota, né? E obviamente, para o senhor, que é um especialista na matéria, né, deve ter também as suas considerações a fazer. Nós avançamos em relação às notas anteriores, nós estacionamos. Qual a sua visão sobre a nota que Campos recebeu no IDEB? Alfredo,
Nós temos, o IDEB ele é calculado a partir de dois indicadores. A multiplicação de dois indicadores. A aprendizagem, que é o SAEB, que o Ministério da Educação definiu que tem que crescer 6,5% a cada ano para que a gente chegasse em 2021 no padrão internacional dos países desenvolvidos, padrão mínimo. Então, é natural, tem que ser um aumento gradativo e os sistemas vão esse aprendizado. Campos nunca chegou a 6%, 6,5%. Sempre foi abaixo. 2% a cada 2 anos. Já chegou a 5%, mas em média está dando 4%. É o normal. O que aconteceu agora? No SAEB, nós fomos, nos anos iniciais, subimos 4%. O outro componente do IDEB chama-se fluxo. Então, se você tem um fluxo de alunos, a aprovação alta, na multiplicação aumenta o IDEB. Se você tem uma baixa, você diminui o IDEB. Então, esta variável, que é o fluxo, a média de aprovação histórica é 80%, 83%, às vezes 85%. Campos, na pandemia, por escolas fechadas, não reprovou ninguém, o que é natural, porque os alunos não tiveram acesso à escola. Então era uma questão de humanidade, de pensar o aprendizado para manter pelo menos o ritmo. Só que Campos estendeu isso para o ano de 2022 e 2023. Para vocês terem uma ideia, no ano da pandemia, nos 2 anos, foi 91% aprovação, bem acima da média, mas ali é esperado. Em 2020 foi 95%. Quando você aumenta quase 15% num dos fatores do produto, você altera o IDEB. Não é verdade. Infelizmente, esta nota 5,4 se deveu não ao aumento da aprendizagem, que foi de 4%, inclusive abaixo da expectativa do Ministério da Educação. Foi devido à aprovação automática. Agora, qual é o problema? O problema é que o aluno chega no 6º, 7º ano sem saber ler e escrever. É o que está acontecendo. E aí, o prefeito não contou que o IDEB do 2º segmento, que é do 6º ao 9º ano, a aprendizagem caiu. Só não diminuiu o IDEB porque a aprovação foi de 0,90 ou 91, 90%. Então, já o IDEB, hoje, a aprendizagem dos nossos alunos já denunciou. Se você não reprova, e ninguém quer reprovar, a reprovação é um dos maiores traumas para os estudantes. Mas a aprovação automática também vai causar ele no futuro trauma. Sabe por quê? Porque ele vai olhar para o coleguinha que sabe ler e escrever e ele não sabe. Porque ele não teve a recuperação da aprendizagem. É uma covardia você ter aprovação automática sem a recuperação de aprendizagem. Então, já no IDEB, já no SAEB, que é o componente da aprendizagem, que o prefeito não contou, aumentou no primeiro segmento abaixo da expectativa do Ministério, que geralmente é um crescimento de 6%, foi 4%. Mas houve, é natural, isso é esperado. Não tem nenhuma novidade nisso. Isso é histórico, você pega desde 2005, Campos vem crescendo no SAEB, abaixo da expectativa do Ministério. O que é novo é um aumento extraordinário na aprovação. Isso não acontece nem no Ceará, que é a nossa representação. Então, é maquiado. Isso nada tem a ver com o esforço dos nossos educadores. Pelo contrário, os educadores estão extremamente frustrados, porque eles estão vivendo situações que eles não estão dando conta, porque o sistema é um sistema que, para mim, sem a recuperação da aprendizagem, está comprometendo o futuro dos estudantes. E os professores estão assistindo isso muito frustrados. Candidato, o senhor citou a aprovação automática que ultimamente, nos últimos anos, é utilizado no município, na rede de educação aqui, de Campos. O prefeito Vladimir Garotinho, ele disse que essa metodologia é utilizada para reduzir a distorção e idade séria dos alunos. Como que o senhor vai fazer para reduzir essa distorção de idade relacionada à série sem o uso da aprovação automática? Olha, eu não vou fazer o que a prefeitura está fazendo, que para melhorar a nota do IDEB, que é outra coisa que eu nem comentei isso, que são os multisseriados que não entram no IDEB, então eles vão lá de maneira proposital, os alunos que têm questões de aprendizagem, eles colocam no sistema multisseriado para não precisar fazer a prova do IDEB. Então eu quero só aqui trazer mais esse elemento.
Quero dizer também que Campos está muito mal na questão da alfabetização no tempo certo, com 7 anos. Campos está na lanterninha do Norte Fluminense, em penúltimo lugar. Enquanto 38% das crianças com até 7 anos estão alfabetizadas em Campos, em Quissamã tem 66%. Então nós estamos com desafios enormes. Eu quero dizer o seguinte, nós temos que enfrentar essas questões. Escola de tempo integral, ela vai permitir um atendimento no contraturno mais especializado e com mais tempo para esse estudante. Mas nós vamos precisar ter profissionais adequados para isso, nós vamos ter que ter projetos pedagógicos adequados para isso, e nós vamos, então, lidar com a recuperação da aprendizagem de acordo com as possibilidades de cada estudante. Nós temos estudantes que têm um certo grau ou algumas deficiências, então é preciso olhar para eles também de maneira muito particular, porque o tempo da aprendizagem é muito diferente, não existe um padrão para todo mundo. E a escola de tempo integral é uma dessas possibilidades, para ajudar nesse rompimento desse grande problema que nós estamos tendo de aprendizagem. Candidato, um tema que não poderia faltar, e prometo que é o último, né, do programa, é a questão da saúde, né? Vemos que várias obras estão sendo feitas na recuperação de equipamentos de saúde no município, mas saúde é muito mais do que isso. O que o senhor propõe nessa área? Olha, primeiro nós temos que tentar inverter a lógica. A responsabilidade primeira do município é da saúde primária, da saúde preventiva. Nós estamos muito fracos nisso. Saúde da família, agentes comunitários. Nós temos que evitar que as pessoas fiquem doentes. Nós não podemos ter uma secretaria da doença. Nós temos que ter uma secretaria da promoção da saúde. Então nós temos que investir muito no setor primário da saúde, né, na preventiva. Nós temos que reabilitar as nossas UBS. Hoje, um cidadão, uma cidadã que depois das 18 horas passa mal, dependendo do local que está no município, ele vai ter um problema gravíssimo, né? Então nós temos que pensar uma nova estratégia de atendimento 24 horas. No final de semana, se passa mal, aliado ao transporte público que não tem, você, em determinadas localidades, você paga um Uber de R$150, né? Então, nós vamos sim, né, tratar da questão do sistema de UBSs, aproveitar o Programa Nacional do SUS Digital com a telemedicina para tentar também ajudar isso. Hoje, para fazer um exame, uma consulta, é algo hercúleo a demora para você conseguir, às vezes com 6 meses, 1 ano, 2 anos. Nós temos muito o que fazer aqui na saúde, muito investimento para que a gente possa ter uma saúde básica. Nós estamos falando de coisas basilares, não é nem coisa sofisticada não, coisas basilares, acesso ao remédio, acesso à saúde, saúde 24 horas, questões de emergência que nós estamos deixando muito, muito a desejar aqui com o orçamento que nós temos. Candidato, a gente tem 2 minutos para encerrar o nosso tempo, foram 40 minutos, né, Alfredo? Vou pedir para o senhor dar as suas considerações finais e falar para o nosso ouvinte. Olha, eu estou muito entusiasmado, porque eu percebo nas ruas a vontade que as pessoas têm de mudar. Elas às vezes ficam receosas, porque nós tivemos um governo anterior com muitos comprometimentos e tentam convencer as pessoas de que não é possível mudar e mudar de verdade. Eu tenho absoluta certeza que as pessoas têm ciência daqueles programas que são mais efetivos. Nós estamos tendo tempo agora de apresentar, das trajetórias dos candidatos para que eles possam se apresentar. 64% da população ainda não se decidiu. Então, está em aberto esse processo. Eu quero aqui chamar e convidar as pessoas a olhar os nossos programas, os nossos projetos, e no dia 6 de outubro, votar no 13, votar no professor Jefferson, votar na esperança, na certeza que a gente pode fazer muito diferente, muito melhor para Campos ser feliz de novo. Esse é o meu convite a você a estar conosco nessa caminhada que vem crescendo com muito entusiasmo, com muita seriedade, e eu coloco à disposição da população 24 anos de gestor público sem um incidente na questão da malversação de dinheiro público, qualquer dúvida com relação às nossas competências no Instituto Federal para poder dizer o seguinte: olha, somos
temos certeza que com muita seriedade, com muita vontade de acertar e junto com a população, nós vamos construir campos melhor para todas as pessoas, não só para algumas. Muito obrigado, candidato. Esse foi mais um Band Notícias especial nessa semana, onde recebemos os candidatos à Prefeitura de Campos nas eleições 2024. A gente agradece a sua audiência e prometemos voltar amanhã, né, Leandra? Com outro candidato. Amanhã tem outro candidato, né, a candidata do União Brasil, delegada Madeleine, e amanhã a gente conta com a sua participação de novo. Até lá.